Olá, 9 de janeiro de 2019, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Decisão do governo federal de paralisar os processos de aquisição de terras pelo INCRA prejudica 300 processos em andamento no Maranhão. Lei estadual que determina a vigilância de 24 horas em agências bancárias não é cumprida na capital. Em Imperatriz, o corre-corre às lojas para aproveitar as liquidações do mês de janeiro. No esporte, Moto e Imperatriz se preparam para últimos amistosos antes de estrearem oficialmente nas competições de 2019. E ainda aqui no estúdio, o defensor-geral do Estado, Alberto Bastos, fala dos avanços na proteção e defesa dos direitos das populações vulneráveis assistidas pela Defensoria Pública. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Trazendo muita informação para vocês a partir das 7 horas da manhã, sempre depois coladinho aí do Bandeira 2, que vai ao ar às 6 horas da manhã. O Bom Dia Maranhão começando às 7 horas da manhã. Agora são 7 horas e 1 minuto, trazendo muita informação para vocês que acompanham todos nós aqui no Bom Dia Maranhão, a TV Difusora, logo bem cedo acordando junto com você. E olha, a gente começa com a notícia que a decisão do governo federal de paralisar os processos de aquisição de terras pelo INCRA pode prejudicar cerca de 300 processos já em andamento aqui no estado do Maranhão. A mudança da FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos preocupa o Conselho Indigenista Missionário. As medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro afetam diretamente diversas comunidades que lutam pela regularização de territórios. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, paralisou todos os processos para a aquisição e desapropriação de terras. No que se refere ao reconhecimento de áreas quilombolas, a medida prejudica mais de 300 processos em andamento no Maranhão. Uma grande perda diante disso tudo é para as comunidades, as comunidades tradicionais, as quilombolas, as quebradeiras de coco, os ribeirinhos e outras tantas categorias campesinas, porque no caso específico do Maranhão, são comunidades que há muitos anos estão lutando pela regularização de seus territórios. E essa luta se enquadra dentro de um contexto muito violento. Aqui no Maranhão, nós fazemos a compilação dos dados e todos os anos a gente tem mostrado o quanto a violência no campo ainda é uma marca, uma situação muito presente. E isso se dá dentro de um contexto de disputa pelos territórios. São comunidades que há décadas ou séculos já estão nesses territórios e agora em um contexto de mercantilização da terra, de expansão do agronegócio, então acaba sendo territórios em disputa. As diretrizes adotadas pelo governo federal também afetam diretamente a Fundação Nacional do Índio, que foi desvinculada do Ministério da Justiça e foi transferida para o recém-criado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Com a decisão, os objetivos da FUNAI perdem o sentido, impactando na retirada de direitos e expondo ainda mais os indígenas a situações de violência. Só no Maranhão, são 11 povos que convivem com ameaças. Os povos indígenas, de modo geral, eles sempre foram atacados, como você acabou mesmo de dizer. E eles só começaram a garantir um respeito, um reconhecimento aos seus territórios e aos seus modos próprios de vida, sua organização social própria, com a Constituição Federal de 1988. Os artigos 231 e 232 garantem aos povos indígenas sua organização social, seus costumes, línguas, tradições, os direitos originários sobre os territórios que tradicionalmente ocupam. E tudo isso vem sempre, desde da promulgação da Constituição, isso vem sendo atacado. E agora, finalmente, com esse atual governo, conseguiram tirar da FUNAI as suas atribuições principais de fazer isso e expõe os povos indígenas. Primeiro, expõe seus territórios para a exploração, transforma o povo, o território e os povos em mercadoria. Como tudo tem preço, tudo tem valor, então abre os territórios para uma exploração do agronegócio e você expõe os povos à violência. Além de quilombolas e indígenas, as medidas afetam quebradeiras de coco, sertanejos, ribeirinhos, enfim, todas as comunidades tradicionais, tornando-as ainda mais vulneráveis. Só no Maranhão, mais de 18 mil famílias vivem em situação de conflito. Em 2017, 5 assassinatos ocorreram em decorrência de conflitos no campo.
65 pessoas sofreram tentativas de assassinato e 107 foram ameaçadas de morte. Na medida que você desterritorializa comunidades inteiras e joga nas periferias das cidades, você está contribuindo com processos de desigualdades e de geração de violência e tantas outras situações que não são boas para a vida humana. Pois é, apesar do presidente Jair Bolsonaro e os ministros responsáveis por essa questão de concessão de território, demarcação de território, essas comunidades consideradas tradicionais, os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, têm uma preocupação muito grande em relação a essa mudança de ministério. A gente vai aguardar para verificar e acompanhar de perto como é que vai ficar essa situação. Agora são 7h05 e uma lei estadual de 2017 determina o serviço de vigilância 24 horas em agências bancárias. Quer dizer, já tem bem mais de um ano que essa lei aí entrou em vigor. Só que em diversos bancos aqui na capital, a lei não está sendo cumprida. É o que nos mostra a repórter Aniele Pimentel. Nas agências, o atendimento ao público encerra às 16 horas. Por volta das 18, o expediente encerra para funcionários. E então todo mundo vai embora. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, incluindo os vigilantes. À noite, o clima é de insegurança nos estabelecimentos. E quem precisa resolver alguma coisa nos caixas eletrônicos fica no clima de medo e tensão. Sempre tem alguém que vem me acompanhar por causa disso. Qual é o seu nome? À noite eu quase não venho, viu? Você evita? Eu evito. Porque com certeza a gente vai vir com dinheiro, vai mexer com dinheiro, né? A gente se sente vulnerável, sem segurança. De acordo com a Lei Estadual 10.605/2017, a permanência dos vigilantes deve ser de 24 horas. Mas basta dar uma olhadinha nos bancos de São Luís a partir das 19 horas para ter certeza que essa lei não é cumprida. Apesar dos lucros obtidos pelos bancos ano após ano, a lei de vigilância bancária 24 horas ela não vem sendo cumprida aqui no Maranhão, colocando os clientes e também os bancários numa situação difícil, de insegurança, especialmente no horário noturno e também nos finais de semana. O quesito segurança sempre foi pauta nas reivindicações dos bancários, mas desde sua criação, as agências bancárias nunca colocaram a lei em prática. No ano passado, durante uma audiência, as agências pediram um prazo para o cumprimento da lei. Só que esse prazo foi ultrapassado há muito tempo. O sindicato da categoria tem buscado apoio junto ao Ministério Público, que já vem tomando algumas providências. A ideia é dar poder ao PROCON para multar as agências. Por enquanto, a autarquia é limitada a fiscalizações. Na audiência pública, que foram chamados todos os bancos e onde também órgãos reguladores como o PROCON, o Ministério Público e a própria Polícia Militar estiveram presentes, ficou acordado que os bancos iriam cumprir essa lei. Mas já se passaram meses e até agora nenhuma ação efetiva por parte dos bancos em garantir essa segurança. É preciso que haja uma fiscalização e também que o Ministério Público também atue nesse sentido para obrigar os bancos a cumprir essa lei. Pois é, essa lei deveria ser respeitada, né? Desde 2017 e fora isso, ainda sobre essa questão de segurança, além dessa falta de vigilância 24 horas, como a repórter Aniele Pimentel mostrou, que a grande maioria dos bancos, ou talvez até a totalidade não respeite, tem banco aqui na capital, por exemplo, e até no interior do estado que sequer tem porta aí detectora de metal, que seria outro artifício aí voltado para a segurança. Você vê que uma situação dos clientes realmente é bastante complicada. Olha, agora são 7h09 e para quem tem aparelhos de ar-condicionado em casa, um alerta. A falta da limpeza dos filtros pode causar doenças respiratórias. Só que isso é só um ponto. É preciso ficar alerta a casa inteira. Os cuidados com os aparelhos de ar-condicionado viraram rotina na casa de Arlen, principalmente depois que o filho de 7 anos começou a apresentar problemas de saúde. Filtro, a gente tem a preocupação de toda semana estar limpando e fazendo a manutenção de 6 meses, para que não ocorra esse acúmulo de resíduos, né, de poeira, que é a causa principal da tosse. A limpeza dos filtros uma vez por semana e a visita do técnico periodicamente são indispensáveis. Esta médica alergista diz que tem que ser assim mesmo. E mais que isso, é preciso ficar em alerta com a casa como um todo. Qualquer ambiente que acumule poeira como o ar-condicionado pode se tornar prejudicial.
A poeira que fica impregnada, né, nos estofados, nas cortinas, tapetes e nos filtros de ar-condicionado, desse filtro mais interno e da parte externa, esses são o principal problema, porque fica difícil da gente estar fazendo a manutenção e visualizando aquela poeira. E aí, quando a gente está em contato com aquele ambiente que está super empoeirado, dessas poeiras impregnadas, a gente vai ter sintomas, principalmente sintomas respiratórios. A especialista explica ainda que atualmente existem alguns recursos para amenizar os riscos, como colchões e bancos impermeáveis, e as mesmas regras da casa valem para outros lugares também. E os cuidados não precisam ser tomados só dentro de casa, não. O ar-condicionado do veículo também precisa de uma atenção especial, senão pode acabar se tornando um verdadeiro perigo, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Filtro do ar-condicionado do carro, de fazer a limpeza adequada, associado ao estofado, a impregnando poeira, aquilo dali chega a ser muito maléfico para quem é alérgico. Cuidados no dia a dia que fizeram toda a diferença nas vidas de Arlen e Emanuel. Além de ter essa preocupação da limpeza, a gente coloca o umidificador de ar, que não resseca, né? E aí, consequentemente, passou as tosses. Pois é, são detalhes, né, que às vezes as pessoas precisam ficar atentas, que é para não prejudicar, de repente, a saúde. É garantir a limpeza ali dos filtros, tanto do ar-condicionado, como o Hugo falou, das casas, como aí dos veículos, para garantir a saúde das pessoas. Agora são 7h11. Confira aqui no Bom Dia Maranhão, agora o nosso giro de notícias. Pelo menos 9 rádios comunitárias no Maranhão devem ser extintas por determinação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. A medida será adotada em todas as regiões do país. No último dia da gestão de Michel Temer, em 31 de dezembro de 2018, foram publicadas 130 portarias declarando rádios comunitárias extintas ou caducas em diversas regiões do Brasil. A Petrobras anunciou nesta terça-feira uma redução de 1,38% no preço da gasolina vendida em suas refinarias. O litro do combustível vai passar a ser comercializado a R$ 1,43 a partir desta quarta-feira. 2 centavos a menos do que o preço praticado atualmente. Essa é a terceira queda consecutiva do preço do combustível, que começou o ano sendo vendido a R$ 1,50 por litro. Desde o dia 1º, a gasolina acumula queda de 4,97% no preço. Nas refinarias da estatal, o preço do diesel foi mantido em R$ 1,85, o mesmo valor desde o dia 1º de janeiro. Estão sob os cuidados de uma tia as 2 crianças encontradas acorrentadas e em cárcere privado no fim do mês passado, em uma casa na zona rural de São Luís. O tio suspeito de acorrentar os menores chegou a ser preso e a mãe foi afastada das crianças. Agora uma campanha foi organizada para ajudar a família, que está cuidando dos 2 meninos. A gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, agora falando sobre segurança. Agora são 7h13. A gente tem a participação aqui de Silvan Alves, que já está aqui comigo. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente fala aqui, começa falando sobre essa repercussão ainda do caso da morte do motorista aqui próximo ao bairro da Liberdade, que trabalhava com o aplicativo Uber. Parece que tem uma novidade aí envolvendo o caso, né? Exato. Houve uma reviravolta aí na primeira versão, com a qual a própria polícia estava trabalhando, que era a possibilidade de uma tentativa de assalto, né? Que ele teria tentado escapar numa corrida e teria sido baleado por alguém que provavelmente tinha contratado o serviço do motorista de aplicativo. Acontece que essas pessoas foram localizadas, prestaram depoimentos, são 4 pessoas, elas já foram ouvidas lá na Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa e o depoimento delas dá uma reviravolta no caso, a partir do momento em que elas alegam de que a morte do Edmilson ela estaria relacionada com uma briga, um desentendimento no trânsito, segundo o que eles relatam, né? Dizem que depois que eles saíram lá da corrida e terminou a corrida ali entre o bairro do Monte Castelo e Liberdade, a vítima teria se desentendido com uma pessoa que passou na moto, né? E aí nessa discussão a vítima passou a ser seguida pelo indivíduo na moto
que relatam essas testemunhas que teria efetuado aí os disparos contra o motorista de aplicativo. É claro que essa versão ela não é definitiva, essa versão continua sendo investigada, vai ser confrontada. Isso gerou até uma revolta nos familiares das vítimas que não acreditam nessa versão, né? Mas, de qualquer forma, o delegado George, que é um dos bons delegados lá da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, já está à procura de imagens de câmera de segurança aqui da própria Avenida Luiz Rocha, que vai poder dirimir essas dúvidas, se realmente nesse horário apareceu uma moto, se tem uma moto a partir do momento em que tem os trajetos. Essas imagens existem, elas faltam ser capturadas para serem enviadas para o bojo do inquérito. E são cruciais, né? Claro, para resolver, esclarecer esse caso da morte aí desse motorista de aplicativo, né? Isso gerou, o caso de ter sido a possibilidade de um latrocínio, gerou uma revolta, uma série de manifestações feitas aí pelos motoristas de aplicativo e tal, querendo mais segurança. Mas, se confirmada essa versão de que pode ter sido uma briga no trânsito, muda completamente, né, o quadro, né? Aí a polícia começa já a trabalhar com o objetivo de identificar este homem, suposto motoqueiro, que teria se desentendido com a vítima e teria efetuado os disparos que acabaram tirando a vida do senhor Edmilson. Pois é, e uma das reivindicações, inclusive, Silva, que já vem de muito tempo, é porque os motoristas que trabalham com aplicativo, não só com Uber, é que eles não sabem o destino das pessoas. Eles sabem onde pegam as pessoas, mas não sabem o destino, e até os próprios usuários reclamam que isso pode gerar uma certa restrição. Mas aí os motoristas alegam que não vai ter restrição, e o Uber alega que está trabalhando nesse sentido para tentar melhorar essa situação. É uma situação muito complicada, né? E também constrangedora para o próprio passageiro. Você está lá, pois é uma situação e aí de repente delicada, né? isso, a gente sabe que mexe com segurança, mas é uma situação delicada. Lógico, né? Uma situação delicada, que já entra na relação de consumo, prestação de serviços, constrangimento, constrangimento, disse, né, tudo, com certeza. Tá, Silvão, outro caso aqui que a gente chama a atenção é da prisão de um jornalista, uma pessoa que trabalha nessa área de comunicação, lá no município de Imperatriz, né? Esse caso teve grande repercussão, porque ele é uma pessoa bastante conhecida lá na cidade, o Alex Alves, ele tem um programa, participa do programa, Focalizando, que é exibido num canal na internet, e ele foi preso ontem pela Patrulha Maria da Penha, depois que a polícia recebeu denúncia de que ele vinha mantendo há vários dias a família, a mulher e os filhos em cárcere privado, né? A denúncia, a própria filha dele aproveitou um descuido dele lá, porque estava todo mundo proibido de ter acesso a celular e internet. E a menina aproveitou. Cerca de um ano, né? A situação já era antiga, quando ela já tinha, inclusive, conseguido medidas protetivas em 2017, né? E aí, de lá para cá, segundo ela, relatou ontem no depoimento dela, nada mudou, né? E a situação se agravou quando já há vários dias agora ele vinha mantendo e fazia ameaças, dizendo que se ele tivesse um revólver, ele ia pôr o fim na vida de todo mundo, e etc e tal. E aí, graças a essa menina que acabou conseguindo ter o contato com uma professora lá da escola onde ela estuda, e aí a professora acionou a Patrulha Maria da Penha, a patrulha foi até o local e comprovou, né, a situação de desespero lá. A mulher entrou em estado de choque quando a polícia chegou no local, porque você sabe que geralmente essas situações assim, elas convergem para verdadeiras tragédias, não é? E aí ele estava totalmente descontrolado, foi levado para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante por vários crimes previstos aí na Lei Maria da Penha, cárcere privado, ameaça, enfim, né? E agora a polícia está rebuscando os outros casos, né, onde já haviam denúncias de histórico de violência praticada contra ele. A mulher e as crianças, elas foram encaminhadas para o acompanhamento psicológico que eles estão necessitando, e aí já houve relato da professora que foi ouvida ontem, que essa menina, por exemplo, a filha do Alex Alves, ela chegou já em algumas vezes na escola com sinais de violência pelo corpo e tal, e que agora ficou comprovado no depoimento da própria menina de que eram maus tratos, né, situações de violência que ela já vivia dentro de casa. Então é um contexto geral de muita violência na situação dele, que foi autuado em flagrante, já está na unidade prisional lá de Imperatriz, aguardando agora o que vai ser decidido, que deve ocorrer hoje ainda uma audiência de custódia sobre o caso dele lá em Imperatriz. Claro, né, Silvão? E a polícia vai acompanhar, e o acompanhamento psicológico nesse caso também é muito, muito importante. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, Eduardo. Ótima bom dia a você, bom dia a todos. Ótima quarta-feira. Obrigado, Silvão. A gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, agora são 7 horas e 19 minutos, e o governo do Maranhão anuncia nesta quarta-feira
a ampliação do serviço intensivo de assistência a pessoas com transtorno de espectro do autista, que é o TEA. O repórter Hugo Viegas tem mais informações a respeito desse assunto. Muito bom dia, Hugo. Bom dia para você também, Eduardo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando. Esse serviço que é oferecido aqui nessa sede do centro, que fica no bairro do Olho d'Água, funciona desde 2017. E hoje, como você disse, vai ter a ampliação desse serviço anunciada aí pela Secretaria de Estado da Saúde. Vai ser entregue uma van adaptada com plataforma elevatória, o elevador, né, para facilitar o acesso, para atender exatamente esses pacientes, Eduardo, que recebem tratamento aqui pelo menos 5 dias na semana. Essa van tem outros equipamentos de segurança para fixação de cadeiras de roda, cintos de segurança, além de protetores de cabeça também para o cadeirante, facilitando aí o transporte, promovendo o transporte seguro de até 9 usuários, sendo eles 3 cadeirantes. Então, como eu disse, essa unidade funciona aqui nessa sede no Olho d'Água desde 2017, são vários os serviços, tem psicologia, tem fonoaudiologia, hidroginástica, tem até uma academia aqui dentro, exatamente para facilitar e proporcionar o melhor atendimento possível aí para esses pacientes que possuem esse tipo de transtorno e são atendidos aqui por essa unidade. E, como você disse, essa ampliação foi anunciada e vai ser entregue, vai ser, enfim, apresentada à população e especialmente a esses pacientes na manhã de hoje. O Eduardo, a gente vai aproveitar, mostrar um pouquinho aqui com as imagens do José Antônio Teixeira, o tempo aqui nessa área do Olho d'Água, bastante nublado, tempo fechado e chuviscando bem fraquinho, mas ameaça chover a qualquer momento. Eu volto com você aí no estúdio. Tá ok, muito obrigado, Hugo. O Hugo Viegas também mostrando o tempo bastante nublado, ameaça de chuva. O Hugo nos disse até que já deu um chuvisco lá nessa área do Olho d'Água, ali próximo a uma parte da orla marítima aqui da capital São Luís, tempo bastante nublado. Tinha até dado uma trégua da chuva aqui em São Luís, mas no começo da semana o tempo já está bastante nublado. É possível que volte a chover por esses dias. Aí as imagens do nosso repórter cinematográfico José Antônio Teixeira, mostrando o tempo bastante nublado nessa área do Olho d'Água, e o Hugo trazendo as informações dessa ampliação do serviço lá no CER do Olho d'Água, que presta um serviço de excelência, e agora ampliando serviços neurológicos, de fisioterapia, tanto para crianças, jovens, adultos, idosos, para todas as pessoas, e agora vai ter essa ampliação na área de saúde lá no CER do Olho d'Água, que presta um serviço muito importante também à população de todo o estado do Maranhão. Recebe pacientes de todo o estado do Maranhão em parceria com o projeto também Travessia do Governo do Estado. Agora são 7h22. No próximo bloco, em Imperatriz, o corre-corre às lojas para aproveitar as liquidações do mês de janeiro. E mais, aqui no estúdio, o Defensor-Geral do Estado, Alberto Bastos, fala dos avanços na proteção e defesa dos direitos das populações vulneráveis assistidas pela Defensoria Pública do Maranhão. São 7h22 agora. O Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 25 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora, e o trabalho realizado pela Defensoria Pública do Estado avançou bastante em 2018. Entre os destaques estão as diversas ações voltadas à tutela coletiva na proteção e defesa dos direitos das populações vulneráveis assistidas pela instituição. Todo mundo sabe que o acesso à justiça é realizado através de advogados. Só que nem sempre este é um serviço que as pessoas podem pagar. Se, por um lado, o advogado não é obrigado a realizar seu serviço gratuitamente, por outro, existe a Defensoria Pública, que garante, independentemente de classe social, cor, profissão, gênero ou sexualidade, os seus direitos sem nenhum custo. A Defensoria Pública do Maranhão é dividida em 39 núcleos espalhados por todo o estado. Por exemplo, tem núcleo dos direitos humanos, da defesa da mulher, da criança e do adolescente, ou seja, os profissionais que representam a instituição, no caso, os defensores públicos, estão preparados e capacitados para atuarem em qualquer tipo de processo.
ela presta assistência jurídica integral e gratuita para aquelas pessoas que não têm condição de arcar com um advogado privado. Então é uma instituição de uma responsabilidade social muito grande, que alcançaria aí mais de 180 milhões de brasileiros como assistidos ou potencialmente assistidos na Defensoria Pública. E é uma instituição que se preocupa não só com a atuação judicial, digamos assim, dentro do Poder Judiciário, promovendo a defesa nos processos, promovendo os processos cíveis de família, da criança, do idoso, do consumidor, mas é uma instituição que se preocupa também com a resolução extrajudicial de conflitos. A demanda é grande. Só para você ter uma ideia, em 2018, a Defensoria Maranhense realizou 457.531 procedimentos. Mas esse trabalho vai muito além do judicial. Por aqui também existem projetos sociais, a exemplo do Fortalecendo os Vínculos Familiares, vencedor do prêmio Inovar em 2014. São dezenas, centenas de projetos que a Defensoria Pública ela executa, né, todos os anos. A Defensoria Pública do Maranhão, particularmente, é uma defensoria de destaque no cenário nacional por conta dessa atuação extrajudicial, e a gente tem N exemplos para citar. Exemplo de 2 prêmios Inovar que nós ganhamos aí nos últimos 4 anos. Nós ganhamos um prêmio Inovar com um projeto Fortalecendo os Vínculos Familiares, em 2014, e ganhamos um outro 2 anos depois, que versa sobre a questão do saneamento básico, da ausência de saneamento básico. O nosso núcleo de defesa do consumidor engendrou uma solução, uma aproximação da Defensoria com os entes públicos, com o apoio de uma faculdade de engenharia, e que resolvia problema de saneamento básico. Ganhou, mais uma vez, um prêmio nacional. Qualquer pessoa pode recorrer a essa assistência jurídica, desde que esteja dentro dos requisitos básicos para o atendimento, que é o limite financeiro. E para falar mais desses avanços e novos projetos para 2019, estamos recebendo aqui no estúdio o Defensor-Geral do Estado, Alberto Bastos, que já está aqui comigo ao meu lado. Muito bom dia, doutor Alberto. Bom dia a todos. Doutor Alberto, a Defensoria Pública, ela manteve projetos importantes em 2018 que já estavam sendo aí praticados, ações que já estavam sendo praticadas, e também inovou com algumas ações importantes. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. A Defensoria Pública ela tem investido muito na qualidade do atendimento que é ofertado ao assistido. Em primeiro lugar, a gente implementou algumas mudanças no intuito de priorizar a solução administrativa de um conflito. O assistido chega até a Defensoria Pública. Um exemplo, com a demanda na área de família, querendo pedir alimentos para o filho, a mãe querendo pedir alimentos para o filho, uma vez que o pai não contribui para o sustento dele. Ou quer discutir a guarda, divórcio, nós criamos um fluxo por meio de um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, de forma que o assistido, ao nos procurar, a gente já, no prazo de 20 dias úteis, já marca uma audiência de conciliação. E a gente tem tido muito êxito com esse fluxo, porque 90% do que é encaminhado para o fórum para realizar essa audiência de conciliação tem sido resolvido. E resolve-se em prazo de 30, 40 dias. Ao passo que se for levarmos para uma ação judicial, além do desgaste emocional familiar, demora-se muito, em torno de 8 meses, 1 ano, para que tenha um provimento em virtude da alta demanda de processos judiciais. Como o senhor disse, a conciliação é o mais importante para evitar uma batalha judicial e até essa carga emocional, já que envolve família, não é isso, Perfeito. Roberto? E a gente está investindo em outras áreas também, como na área de registro público. A Defensoria Pública é muito demandada, alguém que queira, que está com o registro geral de nascimento equivocado e precisa alterar. Então nós criamos um fluxo com os cartórios que não há a necessidade de judicializar, já tenta resolver administrativamente, que contribui também para a celeridade. Vamos falar agora de alguns projetos que foram desenvolvidos, já estavam sendo desenvolvidos, e outros que foram criados no ano de 2018, o Pais e Filhos, o Ser Pai é Legal, inclusive com a visita em presídios aqui do Estado do Maranhão, em escolas aqui do Estado do Maranhão. Como é que funcionam esses projetos? A gente tem 2 projetos voltados a fortalecer a família. O primeiro é o Ser Pai é Legal, no qual nós fizemos um convênio com o SESI, em que ele disponibiliza 180 exames de DNAs gratuitos para famílias carentes. Ou seja, a pessoa chega até a Defensoria Pública com dúvida acerca da paternidade do filho, faça o exame de DNA sem nenhum custo para o assistido. Além disso, nós temos o Pais e Filhos reconhecer um ato de amor. A Defensoria Pública se dirige até as instituições de ensino, principalmente de ensino médio, para que a gente haja o reconhecimento espontâneo dos pais.
você ter uma ideia, em torno de 40% dos alunos das escolas que nós visitamos, não consta o pai no registro de nascimento. Então é algo que a gente, não só você faz com que a criança ou o adolescente ele seja sujeito de direitos, como por exemplo, ele passa a ter direito à pensão, à herança e eventual morte, como também você fortalece o vínculo familiar. Então a gente acha que isso é muito importante, porque você fortalece a família, você fortalece a sociedade e faz com que essa criança e adolescente seja sujeito de direitos. E a comunidade tem abraçado esse projeto? Muito. A gente tem comparecido bastante às comunidades. A Defensoria Pública, nos últimos 6 meses, ela visitou mais de 20 comunidades. Pela primeira vez, um ônibus do escritório da Defensoria Pública visitou o interior. Nós somos, em alguns termos, de Açailândia e de Imperatriz. Foi muito bom, porque eles não conheciam ainda o serviço da Defensoria Pública. E a gente sempre, quando vai até uma comunidade, a gente quer levar um projeto, pais e filhos, reconhecer um ato de amor, como esse que facilita a alteração registral. É bom ressaltar que esse que facilita a alteração registral, o reconhecer, pais e filhos reconhecer um ato de amor, em 5 dias se resolve o problema. O pai assina lá o documento reconhecendo a paternidade, logo em seguida é encaminhado para o cartório e já emite-se uma certidão nova de nascimento e altera-se o registro geral também o RG do assistido. E eu imagino que existem casos que o pai tem até essa vontade, mas às vezes não tem um conhecimento e a Defensoria Pública presta esse tipo de serviço. Agora, para 2019, doutor Alberto, o senhor falou sobre essa questão de escolas. Tem alguma parceria, por exemplo, com a Secretaria de Educação do Estado e esse projeto de expansão para o Estado do Maranhão? Levar esse serviço para todo o Estado? Já algum diálogo em relação a isso? É um desafio, eu acho que é o maior desafio, a interiorização da Defensoria Pública. Hoje a gente atua em apenas 30% das comarcas. Existe um comando constitucional que onde tiver uma comarca tem que ter uma defensoria pública. E a gente fez uma proposta ao governo do estado de construir núcleos ecológicos, de forma que a manutenção é muito mais barata. Núcleos ecológicos são núcleos containers com placas solares, onde não haverá pagamento de energia, não haverá pagamento de aluguel, será um núcleo próprio com custo baixíssimo de construção e de manutenção. A gente está investindo bastante nessa proposta de núcleo ecológico. No que tange à educação e direitos, a Defensoria Pública aqui na capital, ela já visitou mais de 8 escolas para promover palestras de educação e direitos. Então, visando expandir isso também para o interior do estado, nós estamos formatando um termo de cooperação técnica com a Secretaria Estadual de Educação, especialmente naquelas escolas de tempo integral, para que o defensor possa ir até a escola e promover palestras de educação e direitos, de forma que a gente consegue conscientizar cada vez mais a população e se aproximar dela também. Tá ok. Muito obrigado pela sua participação, doutor Alberto Bastos, defensor-geral do Estado, e estamos de portas abertas nesse ano de 2019 para mostrar mais trabalhos e essa proximidade, como o senhor falou, que é muito importante a proximidade da Defensoria Pública com o cidadão. Muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos a oportunidade. Obrigado, doutor Alberto. Agora são 7h35 e vamos às informações agora aqui no Bom Dia Maranhão de Imperatriz com o Luiz Carlos Lima. Muito bom dia, Luiz. Olá, Eduardo, muito bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem. Olha, passadas as festas de fim de ano, o comércio investe agora nas liquidações para tentar zerar o estoque de mercadorias do ano passado. As promoções tentadoras ocupam lugar de destaque nas vitrines. O corre-corre tem motivo, janeiro é o mês certo das liquidações. Nas vitrines, promoções para todos os gostos. Renovamos o estoque, colocamos muitos produtos em promoção, porque janeiro é um mês também que a gente espera que tenha um bom resultado. São roupas, calçados, eletrodomésticos, todos com preços de saldões. O consumidor aproveita a oportunidade para renovar em casa tudo aquilo que já era desejo. A gente fica economizando. Chega janeiro com o dinheiro de comprar uma, compra duas. Aí compensa, não é? As liquidações conseguem movimentar os caixas das lojas e ainda atrair novos consumidores. Para ter uma ideia, com uma venda no final de ano, as lojas faturaram em média 15% a mais. Todo o estoque foi para promoção, Tanto de adulto como de criança, feminino. Motoristas e motociclistas reclamam da situação da Avenida Padre Josimo, a antiga Estrada do Arroz. Em muitos trechos, o asfalto desapareceu, dando lugar à buraqueira.
Em boa parte do trecho que liga Imperatriz a Cidelândia, os motoristas se deparam com horas a mais nas viagens por conta da situação da estrada. Eu ia para Coquelândia, agora vou voltar, tem que voltar porque não tem jeito. Todo dia tem esse negócio aí. Todo o asfalto da rodovia foi feito em 2016 e de lá para cá, alguns trechos foram se deteriorando e nesse período chuvoso os problemas aumentaram e as reclamações também. Tá incapaz da gente fazer uma viagem dessa aqui para subir, chegar ali no lixão e voltar sem ter um prejuízo, sem ter uma mola quebrada, sem ter um pneu furado. De acordo com o superintendente de articulação política da região Tocantina, Adonilson Lima, boa parte da rodovia já está passando por obras de reconstrução. Um processo de equipe já está sendo colocado ali exatamente para rever, principalmente em alguns pontos de pontes, cabeças de ponte, uma situação específica ou outra. Mas, no geral, nesse trecho nós não temos problema. O que nós estamos fazendo agora é um outro trecho dessa rodovia, que não compreendia aquele recurso da Estrada do Arroz do passado. Eram essas as informações aqui da região. Eduardo, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Um grande abraço a todos em Imperatriz, na região Tocantina. Agora são 7 horas e 38 minutos aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos falar de política. E comigo já no estúdio, como todos os dias, para falar de política, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Bom Dia Maranhão para falar sobre política. A gente começa falando sobre o ministro de Bolsonaro, que ele acabou mantendo uma indicada aí pelo Sarney no IPHAN, né? Sim, o ministro do Bolsonaro, Osmar Terra, ele que é do MDB. O MDB é o mesmo partido do ex-presidente José Sarney, ou seja, são do mesmo partido. E o Osmar decidiu por manter a Caixa Bogeia ali na frente do IPHAN, na condução, na presidência do IPHAN nacional. É claro que a Caixa Bogeia é foi uma indicada aí, está no cargo desde 2016, mas já tem um vasto trabalho, um longo trabalho prestado à frente aí dessa área. E, claro, além disso, Eduardo, foi muito importante a ida dela para o IPHAN, para o comando do IPHAN, porque conseguiu viabilizar interessantes recursos e interessantes obras para o estado do Maranhão. Um exemplo é o Complexo Deodoro, em parceria com o governo, com a Prefeitura de São Luís, que foi inaugurado recentemente e teve, claro, a contribuição muito satisfatória da Caixa Bogeia por conta desse cargo estratégico que ela tem ali no IPHAN. Então, é importante essa manutenção dela, independente das questões políticas, independente se for o Sarney que indicou, mas a Caixa Bogeia continuará à frente desse órgão e, claro, Eduardo, tem muitas outras obras aí engatilhadas para o estado do Maranhão. Por isso que a gente espera que não pare, né? Exatamente, por isso é importante a permanência da Caixa Bogeia nesse cargo. Então, foi uma decisão acertada do ministro Osmar Terra, da Cidadania, ministro da Cidadania, e, claro, com a força política do ex-presidente José Sarney, que conseguiu aí a permanência dela, e deve também o Sarney também trabalhar para que outros aliados continuem também em outros órgãos do governo federal, inclusive cargos federais aqui no estado do Maranhão. Vale lembrar, Eduardo, que o próprio José Sarney esteve na posse do Bolsonaro, se reuniu com ele depois ali na sala da presidência do presidente do Senado, conversaram, dialogaram. O próprio Bolsonaro já fez vários gestos de agradecimento ao José Sarney, porque quando o presidente da República, o José Sarney foi um presidente que concedeu diversos benefícios aos militares, inclusive o Bolsonaro foi beneficiado. Então, claro, há uma articulação aí, um diálogo permanente aí do próprio Sarney com o Bolsonaro, e ainda, claro, o próprio Grupo Sarney apoiou o Bolsonaro aqui nas eleições presidenciais, eleições no estado do Maranhão, durante a disputa presidencial. Pois é, e não é só a Cátia Bogeia, né, John, mas outros aliados também foram mantidos agora nessa inversão de presidente, do Michel Temer agora para o Jair Bolsonaro. Alguns outros nomes já foram mantidos, inclusive do MDB, e lembrando que a Cátia Bogeia já foi também superintendente do IPHAN aqui no estado do Maranhão. Agora o vice-governador, governador em exercício agora, o Carlos Brandão, ele deve se reunir com o ministro de Infraestrutura, ainda falando desse cenário nacional, não é isso, John? É isso. Logo depois de uma entrevista que o governador Flávio Dino deu ao jornal Folha de São Paulo, falando das relações, comentamos isso ontem, inclusive, Eduardo, dessas relações que ele deve manter do governo estadual com o governo federal, uma relação institucional, uma relação respeitosa entre o governo do Maranhão e o presidente Jair Bolsonaro,
Um dia depois dessa declaração ao jornal Folha de São Paulo, o governador em exercício, Carlos Brandão, estará hoje em Brasília, Carlos Brandão, para se reunir com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Passo. Qual é a pauta dessa reunião, Eduardo? A pauta dessa reunião é o seguinte, e você que nos acompanha, é o seguinte, primeira questão da continuação da duplicação do trecho da BR-135 entre Bacabeira e Miranda do Norte. Vale frisar que essa obra não terminou, foi concluído um trecho, mas falta o outro entre Bacabeira e Miranda. Estará na pauta, colocará na mesa para o ministro Tarcísio. A outra reivindicação é BR-010, BR-03, aí na região da Cantina, uma estrada entre Imperatriz e a Sailândia, no sentido aí também de haver essa melhoria. Então, essas duas pautas relacionadas à questão da infraestrutura, porque estará se reunido com o ministro da Infraestrutura. Importante, porque já é uma sinalização, Eduardo, de que haverá, então, um diálogo institucional entre o governo do Maranhão e o governo do Jair Bolsonaro. Extremamente importante. Muito importante isso, porque não só com o ministro da Infraestrutura, mas haverá reuniões com o ministro da Saúde, com o ministro da Educação e demais setores e ministérios do governo Bolsonaro. Então, muito interessante esse atrelamento, esse alinhamento, logo no início do ano, independente de questões políticas e partidárias, apesar das declarações do Jair Bolsonaro dizendo que os governadores do Nordeste, houve uma certa declaração infeliz do Bolsonaro em relação aos governadores do Nordeste, mas ainda assim, ele, no caso, por exemplo, do Ceará, nessa crise da violência no estado do Ceará, esse colapso da segurança pública no Ceará, mas o governo federal tem dado toda a ajuda ao governador Camilo Santana do PT, que é do PT, o partido adversário aí do Jair Bolsonaro. Colocaram a questão política de lado, estão lá alinhados um ao outro. Da mesma forma será com os outros governadores. Há em discussão, inclusive ontem, o Bolsonaro fez uma reunião com os seus ministros, no sentido aí de dinamizar e acelerar as obras, as ações. Ele já queria, Eduardo, que os ministros, nesses 100 primeiros dias, mostrassem as 50 primeiras ações do que eles iriam realizar. Ou seja, o que vocês vão fazer nesses 100 primeiros dias, eu quero que vocês me digam as 50 ações imediatas. Bom, não conseguiu, os ministros não conseguiram mostrar isso, mas já há uma prioridade, que é a questão, além da reforma da Previdência, a questão aí do posse de armas, um decreto que será assinado em cima do Estatuto de Desarmamento, realizado em 2004. Então, isso deve ser a prioridade. E outra prioridade é a atenção dos ministros para o Nordeste. O próprio ministro Onyx declarou ontem que era como se fosse uma partida de futebol, começava meio desentrosada, mas que ao longo do tempo ia entrosar. John, só para a gente finalizar, o PDT ele vai ao Supremo Tribunal Federal contra a extinção do Ministério do Trabalho, né? O MADIM, eles alegam que há inconstitucionalidade em relação a essa decisão de extinguir o Ministério do Trabalho. Então o PDT já viu uma ação dos advogados em relação a isso, o PDT ratificou essa decisão, reforça esse pedido no STF para que não acabe com o Ministério, não seja extinguido o Ministério do Trabalho, até para que as políticas do trabalho sejam resguardadas e haja uma proteção dos direitos constitucionais trabalhistas em relação no Brasil por conta do Ministério do Trabalho. Ou seja, pode ferir a Constituição, porque a Constituição garante, assegura e resguarda os direitos trabalhistas e com o fim do Ministério do Trabalho isso pode ser afetado, Eduardo. Isso é algo que a gente tem que realmente acompanhar, John. Muito obrigado pela sua participação. Você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão para a gente falar sobre política. Tá aí então, John Coutrin, agora são 7h45 e no próximo bloco os destaques do esporte com o Laércio Júnior. Agora são 7h46, a gente tem imagens ao vivo da Avenida dos Holandeses, neste momento aqui na capital, São Luís. O Bom Dia Maranhão volta já. São 7h49 e o governo do Maranhão liberou nesta terça-feira a consulta aos valores do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, para este ano de 2019. Eu volto com o Hugo, que traz mais informações sobre o assunto. É com você, Hugo. Pois é, Eduardo. Então vale ficar atento, né? Porque a gente sabe que quem optar pela cota única, pagando até o dia 28 de fevereiro, tem aí o desconto de 10%. Então, quem optar por essa forma de pagamento
vai ter esse desconto. Agora, quem optar pela forma parcelada, né, que são até 3 vezes, é preciso ficar atento aos prazos. A consulta pode ser feita no site da Secretaria de Estado da Fazenda ou no site do Detran. É fácil, é só botar lá no sistema de busca e você encontra rapidinho, e dentro desses sites tem lá uma área especializada exatamente com o calendário completo, com todas as informações aí para os proprietários. Então, lembrando que são 3 formas de pagamento. Ou você opta pela forma da cota única, com pagamento até o dia 28 de fevereiro, e aí tem o desconto de 10%, ou pela forma parcelada, e aí é preciso acompanhar de acordo com o final da placa de cada veículo. E lembrando, Eduardo, que quem atrasar tem também aí a multa, né? Então é o que ninguém quer. Então pode se livrar da multa pagando tudo certinho de acordo com o calendário estabelecido e, claro, ficar atento com o início das fiscalizações que foi anunciado aí pelo governo para o dia 11 de maio deste ano. Eduardo. Ok, Hugo, obrigado pelas suas informações importantes relacionadas à questão do IPVA, participação aí do Hugo Viegas. Aqui no Bom Dia Maranhão agora vamos falar de esporte. E para falar de esporte, Laércio Júnior já está aqui comigo. Muito bom dia, Laércio. Bom dia, Eduardo. Laércio, a gente começa falando, inclusive já citei aqui na escalada do jornal, Imperatriz e Moto. Vamos começar falando sobre o Cavalo de Aço, que tem amistoso importante na preparação para a temporada, né? É o vice-campeão estadual que faz a abertura do campeonato, é bom lembrar. O Moto não vai poder jogar na abertura do Campeonato Maranhense em virtude da sua participação na Copa do Nordeste, vai estar lá na Bahia jogando contra o Vitória, mas cabe ao vice-campeão estadual, Imperatriz, fazer essa abertura. E o Cavalo de Aço vai fazer um amistoso neste sábado no estádio Frei Epifânio da Abadia. O adversário será o Águia de Marabá, do Pará. Paulo Negrão acompanhou o treinamento de ontem do Colorado mais querido da região tocantina. Mesmo com um clima mais ameno em Imperatriz, o treino intenso para que o grupo inicie as disputas de 2019 com todo o gás. A consciência, principalmente do atleta em si, que é fundamental para que nesse momento agora de preparação eles procurem se ajustar e chegando dentro do normal que a gente espera de cada um deles. Este ano, o Cavalo de Aço inicia a rodada com jogos pelo Campeonato Maranhense, depois segue para as disputas na Copa do Brasil, marcadas para fevereiro. O mais longe possível na Copa do Brasil e consequentemente, conquistar o acesso para a Série B, que é um sonho almejado aqui do clube, né? E que vai valorizar bastante o grupo. Seguindo o fluxo, o Cavalo de Aço já tem um encontro marcado. A prioridade do técnico é preparar os jogadores para o amistoso marcado para o dia 12, às 7 da noite do próximo sábado, contra o Águia de Marabá. Dentro dos amistosos que a gente vai ter, a gente espera que com isso a gente consiga ter uma definição ideal de uma equipe para começar o campeonato e que essa equipe seja a equipe ideal e competitiva. O atleta tem que entender que aquele que estiver no melhor momento é que vai iniciar a competição. A expectativa é boa, né? O trabalho está sendo bem feito desde o dia 27, quando a gente chegou, né? Então, a expectativa é muito boa, já joguei contra aqui, né? Então, sei do calor da torcida, agora estando do lado vai ser melhor ainda, né? Os ingressos para a partida já podem ser comprados nos postos oficiais, vendidos a preço único. Está apenas R$10 e a nossa expectativa é que os torcedores venham, porque a gente sempre fala que o torcedor é o 12º jogador, né, que faz toda a diferença, e nesse amistoso não vai ser diferente. A gente precisa desse apoio e da presença de todos os torcedores. Então, torcedor de Imperatriz que acompanha o Bom Dia Maranhão, vamos lá para o Frei Epifânio da Abadia, no próximo sábado, 7 da noite, o Cavalo de Aço fazendo o seu último amistoso antes da estreia no Campeonato Maranhense contra o Santa Quitéria. O Moto também joga sábado, hein? Expectativa de casa cheia, setor das sociais liberado para o torcedor ao valor de R$10, mais 1 quilo de alimento não perecível, amistoso contra o River do Piauí. O primeiro jogo foi 0-0 lá em Teresina, o Moto agora vai devolver a gentileza ao River, recebendo o time piauiense aqui em São Luís para outro amistoso. Imperatriz e Moto se preparando, a gente viu aí com o Laércio Júnior, e hoje a gente vai saber mais aí sobre um outro participante da Copa do Nordeste, inclusive estreia contra o time maranhense, né, Laércio? Pois é, vamos saber um pouco mais de um dos favoritos ao título da Copa do Nordeste. Hoje o assunto é sobre o Ceará. Ceará Sporting Clube. Fundação, 2 de junho de 1914. Cidade,
Fortaleza, capital do Ceará. Mais de 2.600.000 habitantes. Cores: preto e branco. Por isso chamado de Alvinegro de Porangabuçu, em alusão à famosa lagoa que fica na cidade de Fortaleza. O mascote é o Vozão e ele está presente em todos os jogos. Estádio: Arena Castelão, com capacidade para 63.000 pessoas, e o Presidente Vargas, o PV, com capacidade para pouco mais de 20.000 pessoas. O Ceará é um dos gigantes do Nordeste. Está na Série A do Campeonato Brasileiro, onde conseguiu escapar na reta final da competição do ano passado. Estava quase rebaixado para a Série B. E aí apareceu ele, o grande responsável pela virada, o técnico Lisca, ou Lisca doido. Um treinador amado e odiado por onde passa. Com um jeito irreverente e muito participativo, se caracterizou por vibrar intensamente a cada vitória do Vozão, e inclusive regendo a torcida a cada resultado positivo no Castelão. A base do ano passado foi mantida. A única dúvida é em relação à permanência ou não do goleiro Everson. Ele recebeu uma proposta para se transferir para o Santos de São Paulo. A multa para tirar Everson do Vozão gira em torno de 6 milhões de reais. Como uma das novidades para a atual temporada, a chegada do atacante Matheus Matias, ex-Corinthians. É sempre bom vestir a camisa de grandes clubes. Eu espero que seja daqui para frente e possa dar continuidade ao meu trabalho e que possa surgir mais oportunidades. Ao todo, são 45 títulos estaduais e uma Copa do Nordeste, conquistada em 2015. O Vozão estará no caminho do Sampaio Correia, logo na abertura da temporada, dia 17 na Arena Castelão. Estreia das duas equipes na Copa do Nordeste. Ceará que abriu o título, né, foi o primeiro campeão desse novo formato da Copa do Nordeste, que ganhou muita visibilidade depois do retorno da competição, que hoje é a mais importante do primeiro semestre do futebol do Brasil e que terá cobertura completa aqui pela TV Difusora. Ontem também tivemos o Babaçu em ação pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Babaçu Comercial de Ribamar foi derrotado 6-1. Dessa vez o algoz foi o Linense, lá do interior de São Paulo. O jogo foi pelo grupo 3. Já hoje nós teremos a participação do Marília, né? O Babaçu fecha com 3 derrotas a sua participação. E o Marília de Imperatriz já está eliminado e vai cumprir tabela hoje contra o Rio Claro, que é o dono da casa. Jogo lá no interior de São Paulo, na cidade de Rio Claro. O jogo é válido pelo grupo 8. O Marília perdeu 2, o Babaçu perdeu 3, já foram 5 derrotas. Estamos a caminho da 6ª, que deve acontecer daqui a pouco, né? Infelizmente, os nossos times não são páreos para as equipes que estão jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pois é, Lécio, infelizmente esse ano, porque em outros anos os times já representaram bem, Moto, Sampaio e outros times que já foram daqui, Americano, se eu não me engano, também teve uma boa participação. Infelizmente esse ano não deu. Não deu. Vamos aguardar a próxima temporada. Tá bom, valeu, Lécio, obrigado. Você está de volta amanhã para falar de esporte aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia. Agora são 7 horas e 58 minutos, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão. Agora a gente vai para a previsão do tempo, 7 horas e 58 minutos. Já vai aparecer aqui na tela algumas cidades aqui do estado do Maranhão. A gente começa pela capital São Luís, que predomina o céu parcialmente nublado, como a gente já acompanhou inclusive no ao vivo, e chuva ocasional e isolada. Pode acontecer nesta quarta-feira. A mínima é de 24 e a máxima é de 30 graus aqui na capital maranhense. Na cidade de Imperatriz, céu também parcialmente nublado, com chuva ocasional e isolada. A mínima é de 24 e a máxima é de 32 graus. No município de Caxias, também parcialmente nublado, mínima de 23, máxima de 33 graus. Aqui mais 3 cidades aqui do Maranhão. Bacabal, a mínima pode chegar a 24 e a máxima 32 graus. Pinheiro, mínima 24, máxima 32. E Codó, mínima 23, máxima 33. Também podendo chover nessas cidades do interior aqui do estado do Maranhão. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quarta-feira. A gente está de volta amanhã aqui, quinta-feira, aguardando todos vocês às 7 horas da manhã. Mais informações você pode acompanhar no ma10.com.br. A todos uma ótima quarta-feira. A gente finaliza o Bom Dia Maranhão com imagens ao vivo aqui da capital maranhense, com imagens ao vivo do trânsito lá na Avenida dos Holandeses. Até amanhã.